Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você todos os detalhes da medida provisória que promete baratear os carros, caminhões e ônibus. Essa medida começou a valer hoje e as montadoras já começaram a anunciar os descontos de veículos. Na política, a Câmara dos Deputados confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol. E na cultura, morre um dos maiores nomes da bossa nova, a cantora Astrud Gilberto. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 6 de junho de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que lá no Congresso Nacional, a CPI mista que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro começou a trabalhar oficialmente hoje. Isso porque abemos um plano de trabalho da comissão. Esse plano vai guiar as próximas sessões. Essa proposta ela foi apresentada hoje pela relatora da CPMI dos ataques golpistas, a senadora Elisiane Gama, e teve 18 votos favoráveis e 12 contrários. Essa votação aí que eu contei para você já mostra que o clima vai ser muito acirrado por lá. E segundo o plano de trabalho da comissão, a CPMI não deve focar apenas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Vai tratar também de outros fatos ocorridos desde as eleições de 2022. A senadora quer que a apuração volte no tempo e leve em consideração também os ataques à sede da Polícia Federal em Brasília no dia 12 de dezembro, a data da diplomação do presidente Lula, também a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, com aquelas operações que atrapalharam eleitores no Nordeste, além da tentativa frustrada de explodir um caminhão-bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal do ano passado. A senadora disse que o dia 8 de janeiro contou com fatos preparatórios e começou depois da eleição do presidente Lula. Ela disse que a CPMI vai investigar fatos, eventos e não as opiniões sobre o dia 8 de janeiro. O nosso papel será o de investigar eventos e não a opinião sobre esses eventos. Além de ser um norte de atuação, um eixo sólido para sugerir diligências, oitivas e outras providências, essa metodologia de investigação nos oferece a vantagem de garantir-nos a isenção necessária para bem desenvolver de forma equilibrada os trabalhos que se desdobrarão nos próximos 180 dias. Como disse antes, é o que a sociedade assim espera. Nenhum brasileiro pretende ver um circo, um festival de horrores, mas um trabalho técnico-político conduzido com a seriedade e com a serenidade necessárias. Mas a oposição reclamou desse plano. O deputado delegado Ramagem, do PL, acusou Elisiane Gama de parcialidade. O plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. Há irregularidades, eu digo até inconstitucionalidades no plano de trabalho que precisam ser sanadas, não apenas verbalmente, mas expressamente para a apresentação. Lembro você que Ramagem chegou a ser nomeado por Bolsonaro para diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, mas a indicação dele foi barrada pela Justiça. Bom, voltando aos trabalhos da comissão, a senadora Elisiane Gama sugeriu inicialmente ainda convocar pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro para prestar depoimento. Do outro lado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, deve ser convidado para comparecer. Em entrevista à Globo News, o ministro Flávio Dino já adiantou que vai comparecer se ele for convidado, mas ele disse que já deu todas as explicações possíveis sobre esse caso e que agora a CPMI deve ouvir o outro lado da história. Em algum momento poderei ir na CPI? Claro que sim, se houver convite, se houver algum tipo de votação em algum momento. Mas neste instante é importante ouvir outras versões.
até para banir uma leviandade, que é essa distribuição supostamente equitativa de responsabilidades entre os algozes e as vítimas. Isto é uma perversidade, isto é abjeto. Nós fomos vítimas do 8 de janeiro, nós fomos atacados. O governo legítimo, eleito pelo povo brasileiro, foi alvo de terrorismo. E agora vem exatamente os terroristas e seus amigos quererem distribuir responsabilidades, inventando uma teoria de omissão, como se isto fosse equitativo. Não. Os convites e convocações ainda vão ser analisados pelos parlamentares e entre os primeiros nomes que podem ter a convocação aprovada estão do braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid, também Anderson Torres e Gonçalves Dias, que chegou a ser ministro do Gabinete Institucional do governo Lula. Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também deve ser chamado em breve, mas ele não consta aí nessa primeira leva de depoimentos. Depois da apresentação desse plano geral, o deputado Rogério Correia, do PT, elogiou o plano de trabalho e chegou a ironizar os bolsonaristas. Ele disse que até agora não conseguiram comprovar a participação de infiltrados na destruição das sedes dos três poderes. Todos bolsonaristas, não identificaram nenhum infiltrado, todos eram bolsonaristas. Todos eram bolsonaristas. Não se tem prova de nenhum que não fosse bolsonarista ou que se não decretasse. O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Podia ficar em silêncio. Do Congresso, vamos agora para o Judiciário, porque hoje foi um dia de vitória para o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira arquivar uma investigação contra o presidente da Câmara por ter cometido uma suposta corrupção passiva. E essa decisão de hoje foi unânime. Votaram pelo arquivamento todos os 5 ministros da turma, como André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. E eu vou explicar para você o contexto desse processo. A investigação que levou o nome de Arthur Lira ao STF envolve a apreensão de R$106 mil em dinheiro com um assessor parlamentar em 2012, quando ele tentava embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Brasília, utilizando passagens que foram custeadas pelo deputado federal. E ao ser preso, o assessor disse que o dinheiro que ele estava carregando pertencia a Arthur Lira. Na acusação, a Procuradoria-Geral da República, que na época era comandada por Raquel Dodge, defendeu que os valores apreendidos deveriam ser entregues a Lira, na época em que ele era líder do Partido Progressista. Isso em troca de apoio político para manter Francisco Carlos Cabaleiro Colombo no cargo de presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Em 2019, a primeira turma do STF tinha recebido a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tinha decidido transformar Arthur Lira em réu. A defesa, então, de Arthur Lira recorreu e um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu em novembro de 2020 a análise desse caso, mesmo com uma maioria formada para manter o recebimento dessa denúncia. Mas, nesse meio tempo, a defesa de Arthur Lira apresentou em fevereiro deste ano um novo recurso ao STF, questionando o julgamento sob argumento de que casos conexos, que são muito parecidos, foram rejeitados e anulados pela Justiça, o que enfraqueceria essa denúncia que foi recebida. Outro argumento é que a lei anticrime impede o recebimento da denúncia com fundamento apenas nas declarações do delator. Após esse novo recurso, a PGR mudou de posição e passou a defender o arquivamento do caso por considerar que não há provas além dos relatos de colaboradores em delação premiada. O ministro André Mendonça foi também nessa linha. Ele disse que não há provas suficientes para a formulação da denúncia, que, segundo ele, é baseada somente em delações. Em geral, se verifiquem casos semelhantes e apontaram com vagueza a real relação entre corrupto e corruptor, mostrar-se-ia fundamental que o restante do caderno inquisitorial suprisse a fraqueza probatória de forma especialmente convincente.
notadamente quanto aos sensíveis pontos ressaltados, a fim de conferir suporte mínimo necessário para o recebimento da inicial. A esse respeito, concluiu da seguinte forma a Procuradoria-Geral da República. O fato é que Alberto Youssef narrou fatos, em sua maioria, que de ele ouvir dizer, ou assim interpretou, porém não participou deles, os quais são de difícil comprovação. Então, com esse entendimento da Procuradoria-Geral da República, os ministros do STF concordaram, seguiram aí esse entendimento e arquivaram o processo. E já que eu estou falando de política e judiciário, hoje a mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. Relembrando rapidamente esse caso, o TSE decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio, por unanimidade. Eles entenderam que houve uma irregularidade de Deltan Dallagnol ao pedir a exoneração do cargo de procurador da República enquanto ele era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros do TSE, esses procedimentos poderiam levar a punições. E a lei da ficha limpa e da inelegibilidade não permitem a candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar da pena. Segundo a Constituição, a mesa diretora da Câmara dos Deputados precisa declarar a perda do mandato do parlamentar quando é decidida pela Justiça Eleitoral. E foi exatamente isso que aconteceu. A decisão da mesa diretora da Câmara foi unânime. A Câmara observou apenas se foram cumpridas as formalidades legais e não analisaram o mérito da questão, porque já foi divulgado pelo tribunal. Ou seja, os deputados só deram um check na decisão do TSE e confirmaram que o mandato de Deltan vai ser, sim, cassado e que isso deve ser cumprido imediatamente. Quem assume o lugar de Deltan vai ser o deputado Itaim Paim, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná anunciou que fez uma recontagem de votos e informou que, como nenhum candidato do Podemos, que é o partido de Deltan, não atingiu 10% do quociente eleitoral, a vaga vai para um deputado do PL que teve mais votos. Agora eu vou dar continuidade a um assunto que eu contei para você ontem, que é em relação à medida provisória que cria o programa de desconto para carros, ônibus e caminhões. Os detalhes desse programa foram publicados hoje no Diário Oficial da União, portanto já começou a valer. E esse programa, para baratear o preço, vai funcionar da seguinte forma: vai ter uma validade de 4 meses e os descontos de automóveis e veículos comerciais leves podem variar de R$ 2.000 a R$ 8.000. Já os veículos como caminhões e ônibus vão depender do tipo de carga e também da quantidade de pessoas transportadas. E para calcular aí o desconto de cada veículo, é necessário somar os pontos que ele tem em cada um dos critérios estabelecidos pelo governo. Então, por exemplo, o carro precisa ter uma fonte de energia renovável, precisa ter peças que são fabricadas aqui no Brasil e também um consumo energético com um valor definido. E no total, são 7 faixas de desconto. Como eu contei para você, após a publicação da medida provisória, essa medida já começou a valer e as montadoras começaram a divulgar hoje os novos preços dos seus carros. A Renault, por exemplo, confirmou para a reportagem aqui da CBN que o modelo Kwid, que é o modelo de entrada, agora vai ser vendido por R$ 58.990, que é uma redução de R$ 10.000 na comparação com o valor sugerido antes das medidas que foram anunciadas pelo governo Lula. A Fiat também informou que vai diminuir o preço do carro de entrada deles, que é o Mobi, que vai sair de R$ 68.990 para abaixo dos R$ 60.000. Outras montadoras também vão divulgar os preços nos próximos dias, então fique atento. O presidente da Associação das Fabricantes de Veículos Automotores, o Márcio de Lima Leite, diz que agora cabe às montadoras conquistarem o consumidor com preços mais atrativos. Tem uma disputa natural para ver quem consegue vender mais neste momento
E aí a questão comercial vai ter impacto significativo. A partir de hoje, as montadoras começam a brigar pelos seus clientes e para efetivar as vendas no menor tempo possível, para que esses 500 milhões sejam distribuídos da forma melhor para a montadora. Outra medida provisória que começou a valer hoje é aquela do programa Desenrola Brasil, que é voltado para a renegociação de dívidas. Cerca de 70 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Esse programa aí vai ajudar famílias que tenham dívidas cadastradas até o dia 31 de dezembro de 2022 e que ganham no máximo 2 salários mínimos. Segundo o governo federal, o público atendido pelo programa vai ser dividido em 2 faixas. E para pessoas que devem até R$5 mil, a dívida pode ser renegociada e parcelada em até 60 vezes. Em entrevista ao Jornal da CBN, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, o Marcos Barbosa Pinto, explicou como é que vai funcionar esse benefício e também falou sobre o calendário do programa. A desnegativação até R$100 já começa a acontecer agora em julho. Em julho também, os bancos já começam a fazer as renegociações voluntárias dentro do programa para qualquer faixa de renda. E a partir de agosto, a gente já vai ter a plataforma disponível que presta as renegociações, onde a gente espera o desconto maior e onde a gente vai ter o refinanciamento das dívidas. E isso vai ser feito por uma plataforma específica, um aplicativo e um site que vão ser disponibilizados para a população a partir de agosto. O secretário também disse na entrevista que esse programa vai disponibilizar um curso de educação financeira especificamente voltada para a questão do endividamento. Os conteúdos serão disponibilizados em vídeos. A gente tem uma situação calamitosa no Brasil com 70 milhões de CPFs negativados. Obviamente que grande parte disso é devido à própria situação econômica do país e à crise que a gente viveu com a pandemia. Mas a gente precisa educar a população para que ela tome consciência das melhores práticas que ela deve tomar na hora do endividamento, para que o endividamento seja contraído de maneira saudável, sem comprometer o futuro das famílias. Aproveitando que eu estou na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado brasileiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em forte alta após investidores repercutirem a expectativa pela apresentação do relatório preliminar da reforma tributária. Enquanto eu gravo este episódio, o relatório está sendo discutido e também apresentado. O mercado também reagiu ao cenário de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por causa disso, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,7% aos 114.610 pontos. Esse é o maior patamar atingido no ano. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,37%, cotado a R$ 4,911. Já o euro fechou o dia também com uma queda de 0,56%, cotado a R$ 5,251. No noticiário internacional, um ataque no sul da Ucrânia rompeu nesta terça-feira a barragem de uma usina hidrelétrica, inundando várias cidades e vilarejos e ameaçando o funcionamento da usina de Zaporizhzhia, que é a maior usina central nuclear da Europa. Essa inundação colocou em risco milhões de pessoas que moram na região, porque teve o rompimento da barragem e várias cidades e vilarejos ficaram alagados. Cerca de 40 mil pessoas devem ser evacuadas da região de Kherson. A União Europeia disse que a explosão pode constituir um crime de guerra. Lembrando para você que essa região está controlada neste momento pela Rússia. A causa da destruição ainda é desconhecida, mas a Rússia e a Ucrânia passaram o dia de hoje se culpando mutuamente pela destruição da represa, que funciona para o abastecimento de uma usina hidrelétrica que foi construída na década de 1950, perto do rio Dnieper. Até agora não há nenhuma informação definitiva que possa estabelecer quem realmente destruiu essa represa.
A empresa de energia hidrelétrica da Ucrânia informou que os danos na represa foram causados por uma explosão na sala de máquinas que está sob controle russo e que a usina não pode ser restaurada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, culpou os, abre aspas, terroristas russos, fecha aspas, sobre este caso. As autoridades ucranianas também disseram que as forças russas causaram a explosão na instalação, que é controlada pelos próprios russos. Depois disso, a Ucrânia pediu uma reunião urgente lá no Conselho de Segurança da ONU para discutir o ataque. Do outro lado, o porta-voz do governo da Rússia, Dmitry Peskov, culpou as forças ucranianas pela destruição da represa, que ele descreveu como um ataque de sabotagem que poderia resultar em consequências muito graves para os residentes locais e o meio ambiente. Agora, o Comitê de Investigação da Rússia diz ter iniciado uma investigação criminal. No esporte, a CBF sorteou hoje os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2023. As partidas das quartas serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho. A primeira equipe de cada um dos confrontos vai fazer o jogo de ida como mandante e o segundo time vai decidir o mata-mata em casa. Vamos agora aos confrontos. O América Mineiro joga contra o Corinthians, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, o Bahia pega o Grêmio e o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense. Quem passar de Corinthians e América Mineiro vai enfrentar na semifinal o vencedor de Palmeiras e Santos. Do outro lado da chave, quem avançar em Grêmio e Bahia vai encarar o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. Os jogos serão em ida e volta, ou seja, 2 jogos, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos 2 jogos, e os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate. E hoje, um dos maiores nomes da bossa nova, a cantora Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos nos Estados Unidos, na casa dela na Filadélfia. E Astrud deu voz a canções que ganharam o mundo e ajudaram a projetar a bossa nova no cenário internacional na década de 1960. Como, por exemplo, essa música que você ouviu, A Garota de Ipanema, que foi interpretada por ela em inglês e que se chama Girl from Ipanema. Vamos ouvir mais um trechinho. Oh, but you watch her so sadly. How can we tell her he loves her? Astrud era filha de brasileiro com alemão, nasceu em Salvador em 1940, mas ainda criança se mudou para o Rio de Janeiro. Em 1959, ela se casou com o cantor e compositor João Gilberto, de quem ela adotou o sobrenome. No Rio, Astrud participou de apresentações ao lado do marido e de artistas como Nara Leão e Elza Soares. 3 anos depois, ela foi morar em Nova York, nos Estados Unidos, e lá ela participou do álbum Getz Gilberto, ao lado de João Gilberto e do saxofonista Stan Getz. O álbum foi um sucesso e conquistou o Grammy de álbum do ano e de gravação do ano, com Girl from Ipanema, ou Garota de Ipanema, em 1965. Essa música se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo, principalmente por causa da interpretação de Astrud. Em entrevista à CBN, o jornalista, escritor e biógrafo Rui Castro diz que a música e a voz de Astrud Gilberto na década de 1960 foram como um bálsamo. Em março de 1964, quando foi lançado nos Estados Unidos a gravação de Garota de Ipanema, os Estados Unidos estavam vivendo um momento muito difícil, ainda sob o impacto do assassinato de John Kennedy, presidente, em novembro de 63, e o envio das primeiras tropas para o Vietnã. Aí, de repente, uma gravação de The Girl from Ipanema, por aquela mulher de voz quase etérea, foi uma espécie de bálsamo para os americanos que imaginavam Ipanema como uma espécie de Shangri-La, e uma mulher com aquela voz, uma espécie de voz de uma sereia, digamos, serena e charmosa, que era a voz da Astrud naquele momento. Daí o grande sucesso da canção e da cantora, né?
E Girl from Ipanema foi cantada por outros artistas de diferentes ritmos, gerações e tem também até uma versão em japonês cantada pela própria Astrud. Eu separei aqui para você as versões de Girl from Ipanema nas vozes de Frank Sinatra, Amy Winehouse, Cher, Nat King Cole e Ella Fitzgerald. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, each one she passes goes down. Oh, but he watches so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. I know he ni be o yuku. I know he to omita no. Suteki na hito no wakai Ipanema. A Astrud não tem só essa música famosa, ela tem uma extensa discografia com 19 álbuns em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. E entre os prêmios conquistados por ela ao longo da carreira estão o Latin Jazz USA, em 1992, e Excelência Musical, no Grammy Latino, em 2008. Em 2002, ano em que ela se despediu dos palcos, a cantora entrou oficialmente para o Latin Music Hall of Fame. A artista deixa 2 filhos, o baixista Marcelo Gilberto, do casamento com João Gilberto, e Greg La Sorsa, do segundo casamento, e também 2 netas. O corpo de Astrud será cremado nos Estados Unidos. Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. E é o som de Girl from Ipanema, de Astrud Gilberto, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Wanderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.